Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumo visual nosso. Hoje a gente vai destrinchar com bastante entusiasmo o mais recente boletim do Supremo Tribunal Federal, a edição número 1214, de 4 de maio de 2026. A nossa missão aqui é traduzir aquelas decisões jurídicas super complexas em conceitos que a gente consegue entender de forma bem clara e direta. E olha, o que torna esse informativo em especial tão fascinante é justamente o arco narrativo que ele cria. A gente vai acompanhar como as decisões da Suprema Corte saem lá do impacto na sobrevivência de um único indivíduo e escalam até moldar os pilares da nossa economia e da nossa soberania nacional. É literalmente uma jornada do nível micro para o nível macro. E o nosso roteiro para essa análise vai ser o seguinte. Primeiro, as decisões do STF explicadas. Na sequência, a igualdade nos concursos militares. Depois, o limite do superendividamento. Passamos para capital estrangeiro e terras rurais. Entramos na regulação do setor automotivo e fechamos com o equilíbrio da sociedade. Bom, começando então pelo nosso primeiro grande tema, igualdade nos concursos militares. Para começar essa jornada no nível do indivíduo, a gente vai focar naquelas pessoas que prestam um concurso para as forças de segurança estaduais. Quem acompanha a área sabe que, historicamente, muitos editais traziam restrições de vagas com base no gênero, o que acabava limitando bastante o acesso de mulheres. E aí, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 7.490, o STF precisou bater o martelo para garantir essa igualdade, mas sem transformar a administração pública num caos, né? Para isso, criaram uma modulação de efeitos com um marco temporal bem específico, 14 de dezembro de 2023. Basicamente, qualquer nomeação feita antes dessa data está totalmente preservada. Isso garante a segurança jurídica de quem já estava lá, assumindo o cargo de boa-fé. Só que, daqui para frente, após essa data, a regra muda e fica muito clara. As nomeações têm que acontecer sem absolutamente nenhuma discriminação entre homens e mulheres. O futuro desses concursos passou a ser 100% neutro em relação a gênero. Mas olha que detalhe interessante. Essa busca pela igualdade tem limites operacionais bem rígidos. É claro que é permitido preservar o passado para manter a ordem, mas o que foi terminantemente proibido pelo STF? Simplesmente não se pode reabrir fases do concurso que já tinham sido encerradas. E, principalmente, não pode nomear candidatas que não tenham alcançado a nota mínima exigida nas etapas. Ou seja, a Corte garantiu a igualdade de oportunidades de acesso, mas deixou claro que não vai ignorar as regras de mérito e de pontuação mínima de jeito nenhum. É um equilíbrio muito cirúrgico ali entre garantir justiça social e manter a integridade total do processo seletivo. Indo agora para o nosso segundo tópico, o limite do superendividamento. Saindo da esfera dos concursos, a gente entra num ponto que é a realidade financeira diária de muita gente, abordando aquela tensão enorme entre o dever que a pessoa tem de pagar as dívidas e o direito básico de sobreviver. O conceito-chave aqui é o famoso mínimo existencial. Quando a gente fala do regime jurídico do superendividamento, é absolutamente vital ter um valor estabelecido que garanta que a pessoa consiga, no mínimo, sobreviver. O STF decidiu que é perfeitamente constitucional que o governo fixe esse parâmetro quantitativo por decreto. Mas tem uma condição inegociável aí. Esse número não pode ficar congelado no tempo. A Corte exige que aconteçam reavaliações periódicas e, mais do que isso, que essas reavaliações sejam baseadas em critérios estritamente técnicos, justamente para garantir que o valor acompanhe a realidade econômica do país. E essa definição técnica toda traz uma dúvida que é vital, na prática, e que afeta literalmente milhões de trabalhadores e aposentados. Quando se faz a conta desse orçamento de sobrevivência, o nosso mínimo existencial, as parcelas do crédito consignado, aquelas que já vêm descontadas direto na folha de pagamento, podem ser simplesmente deixadas de fora do cálculo de forma automática? A resposta do STF para isso foi bem direta. Não, de jeito nenhum. É inconstitucional excluir automaticamente essas dívidas da conta. E a lógica por trás disso faz muito sentido. O crédito consignado morde uma parte gigantesca da renda real do consumidor, porque o dinheiro sequer chega a cair na conta bancária da pessoa. Pensa bem, se a lei simplesmente fingisse que essa dívida não existe na hora de calcular o mínimo para sobreviver, o cidadão superendividado ia ficar totalmente de mãos atadas para acessar os mecanismos reais de renegociação que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, prevê. Resumindo, para conseguir resolver o problema da dívida, ela precisa estar ali, visível em cima da mesa de negociação. Avançando agora para o nosso terceiro ponto, capital estrangeiro e terras rurais. Neste momento, a nossa análise ganha escala e vai para as questões estruturais e macroeconômicas da nação. Vamos ver como o Supremo lida com interesses internacionais no nosso mapa. A discussão toda gira em torno da Lei 5.709, lá de 1971. Essa lei impõe restrições bem pesadas para a compra de imóveis rurais no Brasil e não é só para estrangeiros pessoa física, mas também para empresas brasileiras que tenham controle majoritário nas mãos de capital estrangeiro.
Basicamente, é uma trava legal criada para evitar que o controle das nossas terras produtivas acabe saindo do domínio nacional por meio de brechas empresariais. O STF teve que decidir se essa lei antiga ainda faz sentido com a nossa Constituição atual. E a conclusão foi clara. Sim, a lei foi totalmente recepcionada pela Constituição e continua valendo. E a base para essa decisão do tribunal fica muito evidente aqui. Essa restrição não é apenas um protecionismo barato. Ela está apoiada em 4 pilares constitucionais fortíssimos. Essa limitação existe para proteger a soberania nacional e a segurança do nosso território físico. Além disso, ela garante que o Estado não perca a mão na proteção do meio ambiente e na organização da nossa ordem econômica. Foi justamente por defender esses fundamentos tão essenciais que a Corte entendeu ser perfeitamente legítimo dar um tratamento diferenciado para empresas nacionais, baseando-se única e exclusivamente na origem do capital social delas. Entramos agora no nosso quarto tema, a regulação do setor automotivo. Chegamos então ao último grande tópico estrutural de hoje, saindo um pouco do agronegócio e indo direto para a grande indústria. Vamos falar da famosa Lei Ferrari, de 1979, e entender como ela sobrevive ao crivo da justiça hoje em dia. O setor automotivo é uma verdadeira potência da economia. De um lado dessa balança, a gente tem os fabricantes, que são montadoras colossais. Do outro, as concessionárias, que são empresas também, mas com poder de barganha infinitamente menor perto dessas gigantes. A Lei Ferrari nasceu exatamente com o propósito de regular os contratos e as relações comerciais entre esses dois polos, tentando colocar um pouco de ordem nessa dinâmica de forças que é super assimétrica. E a grande questão levada ao STF foi: será que essa intervenção toda do Estado não acaba ferindo a liberdade do nosso mercado? Para entender isso, a gente precisa olhar para os princípios constitucionais da nossa economia. A Corte declarou que a lei é sim compatível com a Constituição. Se a gente pegar o princípio da livre iniciativa, o STF entende que a lei atua justamente para equilibrar as relações comerciais, não deixando que o lado mais forte esmague o lado mais fraco. Pensando na livre concorrência, a regulação entra para reduzir as assimetrias econômicas e, de quebra, garante que o consumidor final tenha acesso a uma boa rede de assistência técnica. E, por último, sobre a repressão ao abuso de poder econômico, o tribunal fez questão de destacar que essa lei não tira de forma alguma a autoridade do CAD, que continua lá firme e forte, podendo fiscalizar e combater qualquer tentativa de monopólio ou cartel no setor. E para fechar a nossa análise, o equilíbrio da sociedade. Quando a gente coloca todas essas informações lado a lado, o quadro geral é espetacular. É muito bacana ver a engrenagem jurídica rodando na prática, amarrando os fios que seguram a nossa estrutura social. As decisões que a gente mapeou aqui hoje não estão jogadas ao acaso. Elas mostram com perfeição esse papel de fiel da balança que o STF desempenha. A Corte vai desde garantir que as candidatas a concursos militares tenham as mesmas chances que os homens, passando por assegurar que uma pessoa atolada em dívidas tem o mínimo para comprar comida, e no mesmo embalo, a gente vê o tribunal blindando as terras nacionais contra compras estrangeiras desmedidas e impedindo que as montadoras usem seu poder financeiro colossal para engolir os revendedores locais. Tudo isso acaba deixando a gente com uma provocação final excelente. A gente fez esse passeio do micro ao macro, e fica nítido que interpretar a Constituição é, na verdade, um exercício diário de pesar impactos, de equilibrar pratos. Pensar em como a mais alta corte do Brasil fica ali, o tempo todo, ajustando essa balança, protegendo os mais vulneráveis, sem deixar as engrenagens da nação travarem, é simplesmente essencial para a gente entender como a nossa sociedade funciona de fato. E a grande pergunta que fica no ar é: como a gente pode começar a enxergar o direito não apenas como um monte de regras escritas num papel, mas como a verdadeira arquitetura do nosso dia a dia? É com essa reflexão que a gente encerra o nosso resumo de hoje. Esperamos que essa análise traga ainda mais clareza sobre os pilares da nossa ordem jurídica e econômica. Um grande abraço e até a próxima!